essa experiência, trajetória que temos trilhado sobre esse tema. Esse primeiro slide é um QR Code que dá acesso, né, à coleção Ibicaba, à coleção do arquivo digital, então depois ficará também disponibilizado para vocês. Então, o tema da nossa fala de hoje é Humanidades Digitais em História Econômica, conduzido pelo Bruno e por mim. A nossa apresentação, eu diria que ela foge um pouco do trivial, né? Porque, primeiro, como motivação, nós vamos apresentar um estudo de caso, que é o MIP 0104, depois eu vou falar sobre essa sigla, que é o projeto de digitalização da Fazenda Ibicaba, do acervo da Fazenda Ibicaba. Posteriormente, como um produto, como um resultado, né, desse projeto, alguma divulgação científica e tentar apresentar alguns detalhes do envolvimento da comunidade local com o projeto. Tá? Em seguida, passo aí a palavra ao Bruno e ele vai fazer essa introdução, né, sobre efetivamente o conceito de humanidades digitais, vai apresentar uma perspectiva de aplicação, né, como esses novos dados, baseados nos estudos de caso que apresentaremos, contribuem para as ciências sociais, e aí fecharemos com o item 3, também um estudo de caso, o MIP 01654, que é o projeto que se inicia no ano que vem. Bom, iniciando então pelo projeto Ibicaba, o projeto tem o nome, tem o título Trabalho, Vivências e Imigração em uma Plantation Americana, uma plantation brasileira. Os arquivos da Fazenda Ibicaba com um recorte de 1847 a 1975. Aqui, imagino que dê para visualizar bem, nós temos 3 amostras, 3 livros que fazem parte desse acervo, no caso esse, todos do século XIX. Acho que também não dá para seguir, para ir para frente sem dar um passo atrás. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, en passant, de forma bem geral, a origem, né, a razão econômica da Fazenda Ibicaba, o que já há escrito por ela, para que a gente consiga verificar como se pode ir além com a tecnologia e com novos dados. Tá? Então, a Fazenda Ibicaba foi fundada em 1817, hoje ela pertence ao município de Cordeirópolis, em São Paulo, foi propriedade do bacharel Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, que posteriormente se tornou senador do Império, e a primeira atividade aplicada a essa fazenda foi a plantação de cana-de-açúcar e produção de açúcar. Então, é um engenho, fundamentalmente. Aqui à direita é uma imagem simples, né? Não é um mapa, é só uma imagem sem escala, mas que nos dá a dimensão do que o Caio Prado conceituou como quadrilátero do açúcar em São Paulo. Né? Ela é essa região formada por Piracicaba, Porto Feliz, Jundiaí e Mogi Guaçu. Então, Ibicaba está ligada a essa dinâmica. Para alguns autores, essa dimensão pode variar um pouco, mas, e os argumentos que justificam essa existência também variam, mas, em linhas gerais, basicamente, há a concordância de que essas atividades econômicas decorrem de uma alternativa ao esgotamento da atividade aurífera em Minas Gerais, né, utilizando também o seu legado aí de caminhos, de novas rotas abertas, e a melhoria do mercado da cana, do preço do internacional do açúcar, motivando aí essa expansão, essa ocupação nessa região do Oeste Paulista. Na Fazenda Ibicaba, a plantação de café, o plantio de café, começa entre 1833 e 1834, e essa fazenda vai ser conhecida em larga escala como uma fazenda modelo ao longo do século XIX. Né? Algumas razões para isso. Uma delas é a tecnologia. Né? Então, em caráter técnico, havia uma diferenciação, havia implementado em Ibicaba o que se havia de mais moderno em termos construtivos, desde o terreiro ladrilhado até o processo de beneficiamento desse café.
né, maquinários. Em Ibicaba que se aplica o primeiro locomóvel que subiu antes da ferrovia para o oeste paulista. Então, é de fato uma experiência notável em sentido tecnológico. Também é um ambiente de inovação institucional, foi a primeira experiência de trabalho livre imigrante. Em 1840, o senador Vergueiro trouxe para Ibicaba cerca de 80 famílias portuguesas, e em 1847 funda-se, já a partir da sua empresa Vergueiro e Companhia, Sul em Sociedade com os Filhos, a colônia Senador Vergueiro, né? Aí sim trazendo um contingente maior de imigrantes europeus e inaugurando assim o sistema de parceria no Oeste Paulista. A fazenda também é conhecida pela denominada Revolta dos Parceiros, ocorrida entre 56 e 57 do século XIX, onde há um levante, por assim dizer, motivado pelas condições, por alguns conflitos que se estabeleceram entre os parceiros, entre os trabalhadores. Para isso, há uma literatura bem especializada, não entraria nesse quesito, nesse momento. Mas nós podemos concluir que é um ambiente de rupturas e de continuidades, né? Uma ruptura no sentido das inovações que Ibicaba traz, mas também de continuidade, porque todos esses elementos seguem ao mesmo passo em que se aplica o trabalho de indivíduos escravizados. Então, toda essa inovação, todo esse trabalho dos parceiros estará ao lado do trabalho também de escravizados em larga escala. Aqui também, nessa figura, é possível se verificar grandes fazendas, né? A Santa Cruz, na região de Araras, Campo Alto, ligadas à família Silva Prado, a vizinha de Ibicaba, a Fazenda Santa Gertrudes, da família Prado, da família Prates, e guardam entre si uma relação muito profunda de parentesco, né? Toda essa elite tem uma relação muito próxima de parentesco. Bom, em relação às gestões, às propriedades, né? Ibicaba pertenceu ao senador Vergueiro, a família Vergueiro, foi administrada por eles entre 1817 e 1889, quando é levada à asta pública e arrematada pela família Levi, né? Curiosamente, uma família de parceiros que havia vindo ao Brasil para trabalhar na fazenda Ibicaba. Então, Ibicaba segue sob a gestão da família Levi entre 1890 e 1976, e posteriormente, após 1976, a gestão da família Hayden Carvalhais, uma família também ligada ao café, mas mais no estágio de comercialização do que tradicionalmente no plantio. Há ainda no século XIX uma vasta literatura sobre a fazenda, né, com diferentes objetivos, seja de literatura de viajantes, sejam de relatórios técnicos. Eu vou mencionar brevemente alguns aqui. Esse primeiro do Perret Gentil, que foi diretor da colônia de Ibicaba, publicado em 1851. O trabalho do Kidder e do Fletcher, que eram dois missionários americanos e que descrevem de forma muito interessante o cotidiano da fazenda Ibicaba. Em 1858, o importante livro Memórias de um Colono no Brasil, escrito por Thomas Davatz, que viveu na fazenda Ibicaba e foi expulso por ser considerado um dos líderes da revolta dos parceiros. Então, é um livro que relata as condições e que faz uma defesa dos colonos em oposição ao sistema de imigração que aqui foi desenvolvido pelo Vergueiro. Em seguida, em 1866, o Fontude, um suíço, que não visita Ibicaba, foi proibido de entrar em Ibicaba, mas que possuía uma posição de Estado, e faz uma análise do sistema de parceria. A obra do Fontude é muito mais longa, né? Ele faz viagens à América do Sul, mas em um dos volumes se dedica a esse objetivo, e também com ali o poder de mediar questões pela sua posição
no Estado, como ministro. Né? Em 83, é publicado o livro do Dr. Couty, já mais direcionado à produção cafeeira, e aí se vê uma visão mais ao que podemos denominar como um engenheiro agrônomo, uma visão mais técnica sobre o plantio de café em Ibicaba. Em 1899, é publicado o livro de Lamberg, que fez uma visita a Ibicaba em 87, né, e traz também importantes relatos sobre a escravidão em Ibicaba. É um material mais crítico e que, naturalmente, leva à oposição dos fazendeiros e da sua classe. Né? Por fim, em 1887, a publicação do Andrews, que vai relatar a rotina familiar, né, a lógica, o funcionamento da Casa Grande, a elogiar a hospitalidade da família Vergueiro e também apresentar o complexo produtivo. Então, ao longo do século XIX, com diferentes objetivos, se vê a Fazenda Ibicaba com alguma centralidade na literatura do período. Já no século XX, pensando na bibliografia que envolve Ibicaba e os próprios pesquisadores, eu destacaria primeiramente o Sérgio Buarque de Holanda, que foi quem, em 1941, traduziu Memórias de um Colono no Brasil e escreveu um belíssimo prefácio, um prefácio que eu diria fundamental para que se entenda a evolução, né, econômica do Brasil e a compreensão desse cenário no século XIX, do Oeste Paulista. Ibicaba também tem o seu papel na historiografia da imigração do Brasil. Aqui eu vou citar o Holloway, Klein, o professor Argolo Ferrão, Ieni, o Beracker Júnior, a Petroni, Teresa Schroeder Petroni, a professora Bassanese e seus coautores, mais recentemente. Também tem centralidade na historiografia da transição do trabalho escravizado para o trabalho livre, e aparece nas obras do Furtado, do Holloway, do Warren Dean, da Verena Stoken Michael Hall, em 83, da Maria Lúcia Lamounier, da Viotti da Costa, e mais recentemente, no trabalho do Bruno Witzel, de 2012. E também há uma literatura focada na Fazenda Ibicaba, que aqui pode ser destacada pelo José Sebastião Witter, em vários artigos, sobretudo da ANPU, né, da década de 70 e início da década de 80, pelo professor Carita, de Limeira, pelo Felipe Mendes, em 2017, e também em alguns volumes, algumas publicações do Heflinger Júnior, aqui explicitada a de 2007, também um trabalho importante. Mais recentemente, e aqui inicia-se o nosso envolvimento com a Fazenda, com a história da Fazenda e com a futura criação de um arquivo, a partir de 2017, né, com a organização do Colóquio Internacional Ibicaba 200 anos. Então, Bruno e eu participamos da comissão organizadora, composta por, além de nós, o Renato Tim e o Paulo Tamiaso. Então, o objetivo foi, nesse momento, utilizar o bicentenário da Fazenda Ibicaba como um símbolo para se discutir o desenvolvimento econômico de longo prazo no Oeste Paulista, com diversos temas: ferrovia, imigração, cafeicultura, escravidão, diplomacia cultural e a história da própria Fazenda. Né? Nós temos a Flávia Mengardo, que participou, o professor Vian também participou do evento, que se desdobrou em um livro organizado pelo Bruno e por mim, com capítulos analíticos, né, que foram desdobrados do Colóquio Internacional, e com entrevistas a antigos moradores, antigos trabalhadores da Fazenda Ibicaba. Então, essa foi a trajetória até esse momento, né, o que havia na literatura, o que nós buscamos trabalhar e contribuir em alguma medida. E aí, posteriormente, esse projeto, o MAP 0104,
criando um novo arquivo físico e digital da Fazenda Ibicaba. Então, eu falei várias vezes essa sigla, né, MAP, que significa Modern Endangered Archives Program. É um programa da biblioteca da UCLA, da Universidade da Califórnia, um programa financiado pelo fundo Arcadia, que tem o objetivo de preservar arquivos em risco ao redor de todo o mundo. Como vocês podem ver aqui, são vários filmes, né? Então, as ações do MAP não se destinam unicamente a suporte papel, mas a outros tipos de mídia também. Vídeos, gravações musicais, entre outras. E aqui é preciso destacar o significado dessa palavra endangered, né, sob risco. Para o MAP, essa palavra tem três frentes. O risco econômico, nós sabemos que em diversas esferas, independente se uma família, se um município, um estado, independente da escala, há uma limitação profunda, geralmente há uma limitação profunda de recursos para se preservar acervos, né? Então, mesmo no caso da história de indústrias, há sempre essa limitação. Uma segunda frente, o risco sociopolítico não é, na história recente do Brasil, um caso, mas em várias regiões do mundo isso acontece por questões de conflitos de guerra, por questões de próprio interesse político, né, ao apagamento da história, então uma destruição que é deliberada a algum tipo de acervo, e também os riscos ligados ao meio ambiente. Aqui são os mais clássicos, né? Nós podemos citar um incêndio, uma água propriamente e alguns tipos de pragas, né? Então, essa ideia de risco, ela é bem diversificada e tem essas três frentes na visão do MAP. Também é importante destacar que não é um projeto de restauro desses acervos ou desses bens, mas sim de garantir a sua preservação através da digitalização e da formação de arquivos digitais. Então, a lógica do programa é a preservação local e a sua disponibilidade global em uma plataforma provida pela UCLA e acessível. Acho que esse é um elemento fundamental também para o êxito de um arquivo, né? Há que se pensar não só na preservação, mas no acesso, né, nos consulentes desse material. Então, aqui eu compartilho a trajetória, né, como foi conduzido as etapas desse projeto. Aqui é a primeira foto, basicamente, desse armário em que estavam todos os materiais da administração da Fazenda Ibicaba. Então, inicialmente, nós fizemos um inventário completo de tudo que havia nesse arquivo, nesse armário, inclusive mantendo, né, registrando a localização dos livros. Então, numa primeira vista, parecia um pouco caótica, mas a gente não sabe qual foi a origem, se foi o último administrador que deixou assim, se havia uma lógica para isso. Então, essa reunião de informações, eu diria que é fundamental. Hoje, o arquivo tem uma ordem cronológica, mas ele pode, por exemplo, voltar exatamente à organização que ele tinha quando nós o encontramos. Nós recebemos um treinamento de conservação preventiva provido pelo Centro de Memória da Unicamp, né? Aqui na foto aparece, sou eu e a Carolina Carvalho, assistente de pesquisa. E aqui, acho que vale destacar desde já uma frase do board, da direção do MAP, que é muito valiosa, que é a seguinte: a formação de um arquivo ou os objetivos ligados ao MAP são muito além de digitalizar coisas, né? Porque inicialmente parece uma atividade única, né? Se tem um documento, se digitaliza e se disponibiliza.
mas há todo um processo, e eu diria que a digitalização é uma das últimas fases. Então, com esse treinamento, nós promovemos a higienização, a limpeza mecânica de todos os livros, todas as páginas, né? O desdobramento, a planificação, geralmente as orelhas, principalmente por se tratar de livros contábeis, administrativos, são as partes mais danificadas e mais suscetíveis a um problema ali, a uma dobradura, a um rompimento, né? A gente pode ver que permanecem, inclusive, essas marcas de manuseio. Então, todas as páginas foram planificadas e aquelas em que apresentavam efetivamente essa ruptura foram feitos os pequenos reparos, né? Eu acho que dizer sobre essa parte do livro, a parte inferior, não é exagero, porque é realmente resultado do manuseio, né? São livros compostos com objetivos administrativos e nunca se imaginou que eles teriam esse valor arquivístico e ações de preservação. Então, essas etapas são fundamentais. Também a remoção de todos os metais que estavam nos livros, como os grampos, clipes, que oxidam, né, o suporte e também são bem prejudiciais. Então, aqui se vê a Carolina com um bisturi, também página a página, removendo quaisquer elementos metálicos que estavam ali no material. Aqui, imagino que dê para ver pouco, porque a imagem é pequena, mas nós temos um livro já em condições de ser digitalizado. Então, eu reforço, não é um livro restaurado, mas é um livro que está nas melhores condições possíveis para cumprir o objetivo do MAP, que é a digitalização em alta qualidade, né? Aqui nós temos o nosso primeiro set, né, o conjunto de máquina e iluminação. As diretrizes de digitalização da UCLA são muito específicas e a digitalização é feita com máquina fotográfica, sobretudo para que não haja nenhum tipo de contato com o material em si, né? Vi pela imagem que o Donali está por aí, que foi quem nos proveu o treinamento fotográfico, também parte do time. Então, esse eu diria que é quase o processo final realmente da captura da imagem. Aqui nós vemos uma imagem digitalizada, né? Então é sempre a primeira imagem digitalizada traz esse color check, esses parâmetros fotográficos, para que em qualquer região, qualquer computador, seja possível se identificar as cores originais dos documentos, né? E aqui, finalmente, os metadados, né? Eu reforço que a criação de um arquivo sem os metadados, ela não ocorre, né? Porque, fundamentalmente, é preciso indexar e se reunir o maior número de informações possíveis sobre cada livro. Então, aqui, naturalmente, não dá para ler, mas nós temos o registro, né, numérico do livro, a localização original que ele estava, o tipo de livro, uma breve descrição, né, entre vários outros elementos, como vocês podem ver pelo número de colunas que existem, a chegar até nas coordenadas geográficas em que o livro está, né? No nosso caso, o livro está. Então, os metadados são fundamentais. Seguindo as diretrizes do MAP, nós trabalhamos com Excel, né, pela sua versatilidade. Então, as indexações posteriores no sistema, na plataforma, são mais fáceis a partir do Excel e tivemos um bom resultado com essa ferramenta. Então, em linhas gerais, o projeto de Bicaba digitalizou, como resultado final, aproximadamente 75 mil páginas em alta qualidade, que estão disponíveis em livre acesso em uma plataforma acessível, né, é a melhor palavra, né, os livros podem ser encontrados com alguma facilidade na plataforma, mais de 100 livros, né, compondo esse acervo, das jornadas diárias, das contas correntes da Fazenda,
15 livros sobre a administração de outras fazendas, que também pertenceram aos mesmos proprietários, cerca de 45 livros de contas correntes dos trabalhadores, né, e de registros diários também que ocorriam na fazenda. Também mais de 25 livros de colheitas e de produção agrícola. Então, um material diverso e muito interessante. Aqui eu vou começar pelas imagens, né, porque elas realmente geram um destaque. O primeiro foi uma foto encontrada, infelizmente, muito pouco identificável ou visível, né, mas que parece um grupo de trabalhadores na fazenda. A segunda é um mapa da Colônia Grande, a primeira colônia da Fazenda Ibicaba, que nós voltaremos a ele por algumas razões. Uma amostra também de um livro de conta corrente. E, por fim, um mapa do Sudoeste Asiático, né, que não sabemos qual a relação, mas que tem o seu valor histórico e estava integrado a esse arquivo, né? Então, quais os objetivos que se pode fazer com esse conjunto substancial de material digitalizado, de livro digitalizado, com esse arquivo, né? Eles são microdados importantes para história econômica e história de empresas e cobrem aproximadamente 150 anos. Então, esse recorte também é muito amplo, né? Isso é fundamental para as análises. Esse arquivo é fonte da história local, né? Afinal, várias cidades, sobretudo Corderópolis, se desenvolveu ali ao lado da Fazenda Ibicaba, e é uma cidade composta por diversos antigos trabalhadores, né? Pesquisas genealógicas das mais diversas naturezas, né? Então os interesses pessoais e particulares também são favorecidos por esse arquivo. E também um outro ponto que nós voltaremos, que é a da criação de ferramentas pedagógicas. À esquerda, é uma foto do armazenamento final do arquivo de Ibicaba. Então, aqui todos os livros estão em ordem cronológica, no armário original, né, protegidos por uma jaqueta de poliéster, com uma base de polietileno expandido, com uma iluminação que não requer energia elétrica externa. Nós promovemos também uma porta de vidro, né, uma película de blindex, para que o armário ficasse permanentemente visível pelos visitantes. Então, eu diria que esse foi o resultado final do arquivo físico. À direita, nós temos uma foto ali, é o Bruno recebendo o prêmio o primeiro lugar em divulgação científica no 19º Congresso de História Econômica de Paris, no ano de 2022. E aí, vamos entender a partir de agora, vou compartilhar a partir de agora, quais os desdobramentos desse armário, desse arquivo físico, né, e as razões que levaram ao prêmio em divulgação científica. Então, agora é realmente pensar Ibicaba, pensar o acervo para o futuro, né? Para o presente e para o futuro, né? Fizemos essa retrospectiva e vamos agora ver as novas perspectivas, as novas rotas de pesquisa que podem ser traçadas. Basicamente, isso se divide em duas áreas. Podemos pensar em história econômica e economia do desenvolvimento, mas também em história de empresas. Então, aqui são só alguns elementos em que nós podemos pensar projetos a partir desse arquivo. Primeiro, algo a ser destacado: uma análise sobre o peso das doenças na economia das famílias, né? Afinal, quais eram os gastos, quais eram os custos de oportunidade, qual era a consequência de um falecimento de um membro do núcleo familiar de uma família de colonos? Como isso
era gerido e qual o seu impacto econômico, né? Também, mobilidade intertemporal, mobilidade social ao longo do tempo, né? E isso pode ser dividido por grupos etnolinguísticos ou pelas ocupações exercidas dentro da fazenda. Então, ao longo do tempo, como se dava a mobilidade social? Quais eram as condições de pobreza dentro da fazenda Ibicaba? Né? Isso também se torna possível com essa fonte de dados. E também uma fonte de microdados para estudar a era da imigração em massa. Basicamente, como esses grupos se assimilaram culturalmente na economia brasileira. Como foi esse processo de aculturamento, de que forma os nomes se alteram, os núcleos familiares se alteram, os sobrenomes vão se alterando. Né? É possível também se computar a população por diferentes grupos, né? Seja imigrantes de origem, sejam os seus descendentes. Então, essa organização realmente contábil permite esse nível de detalhes. Né? Além dos materiais que comentei, existem as estatísticas sobre os trabalhadores com informações substancialmente completas. Também a questão do alcoolismo. Né? Nós temos também o perfil ali de consumo dos trabalhadores. Né? Havia a venda na fazenda, então nós temos registrados por indivíduo, por família, o seu perfil de consumo. De que forma o alcoolismo pode ser medido ou as suas consequências econômicas podem ser identificadas dentro desses dados, né, dentro de um núcleo familiar de trabalhadores. E também compreender a alocação espacial, geoespacial dos trabalhadores. Havia uma segregação, né? Os descendentes de escravizados, os africanos brasileiros, ficavam em um grupo, havia um núcleo de imigrantes, havia um núcleo de nacionais, nós não sabemos, mas é possível se identificar como essas colônias eram compostas, né? Se há algum tipo de diferenciação ou não. E também para a história de empresas. Afinal, é o relato, é o registro in natura da administração de uma plantation brasileira. Né? Temos ali todos os elementos fundamentais para que se gerisse uma fazenda. Também é possível, através desse acervo, continuar essa história que eu relatei, que se inicia através dos relatos, através da historiografia de Ibicaba, mas com os dados se pode verificar como Ibicaba se comportou diante de choques regionais, nacionais e internacionais. Como alguma crise, alguma guerra, Primeira e Segunda Guerra, por exemplo, afetaram esse negócio, né, em termos de rentabilidade, número de trabalhadores, vendas de café, preços. Então, essas variáveis podem ser compreendidas também. Também as mudanças nas relações sociais, socioeconômicas, pensando inclusive em termos religiosos. Né? Os imigrantes mantiveram as mesmas religiões ao longo do tempo, essas religiões se alteram, de que forma isso ocorreu ao longo desse tempo. Né? Um elemento importante que muito nos é ensinado na escola de forma absoluta, né, sobre a questão do gerenciamento dos trabalhadores, das finanças dos trabalhadores, se havia algum tipo de benefício, algum tipo de fraude em relação a esses registros. Então, com esses dados, isso pode ser realmente avaliado em termos quantitativos. Né? Se de fato ocorria essa... Hoje eu chamo de narrativa porque realmente, ao longo da história, nós vemos, né, da historiografia, isso é uma afirmação, né, de que as fraudes ocorriam. Será que elas ocorriam? É possível se avaliar por meio agora dos registros da própria fazenda.
E também um elemento novo, mas muito interessante, que pode ser visto, é a questão de subcontratações, seja através de trabalhadores por outros trabalhadores, ou seja, segundas atividades, né, ou por meio de contratações secundárias pelos próprios fazendeiros. Então, essas são as perspectivas que se abrem a partir de um arquivo digital, e aí eu vou seguindo para essa parte que já é mais para o final, sobre a divulgação científica e o envolvimento da comunidade local. Aqui nós temos uma foto da Carolina, que além de assistente de pesquisa, que trabalhou como assistente de pesquisa no projeto, também é guia da Fazenda Ibicaba, e que utilizou essas informações... Só um segundo. Sim. Eu acho que eu vi no chat aqui que alguém reclamou que estava sem áudio. Estão todos ouvindo? Eu perfeitamente. Eu estou ouvindo, Bruno. Ok, perfeito. Então, desculpa. Tá normal. Perfeito. Então, dando sequência, em relação à divulgação científica, a criação de novas ferramentas pedagógicas. Nessa foto, a Carol, atuando como guia da Fazenda Ibicaba, integrou informações desse arquivo para as visitas monitoradas, né? Seja através de nomes de trabalhadores, seja através de hábitos culinários, sobre a organização das casas, quantas pessoas habitavam determinada casa, que é inclusive visitada pelos alunos, como era a estrutura da escola, né? Como se organizavam as séries em uma única sala, todos esses elementos novos que permitem aí essa integração com ferramentas pedagógicas. E aqui é, então, o destaque que foi dado e que motivou o prêmio de História Econômica, o prêmio do Congresso, né? Basicamente, essa criação de novas ferramentas para as visitas. Aqui, infelizmente, é muito rápido, mas existem diversas fotos dos alunos participando, conhecendo esse acervo e também utilizando essas informações. Também, através do turismo ecológico e histórico, né, a Casa da Cultura de Cascalho organizou uma exposição sobre a fazenda, utilizando em grande medida os dados, utilizando os resultados do projeto de digitalização no início de 2022, e Ibicaba, aqui à direita, também como integrante da Rota do Imigrante. Então, não é somente objetivos educacionais em fase escolar, mas também o envolvimento da comunidade com a fazenda. Aqui eu gostaria de apresentar brevemente alguns casos do envolvimento da comunidade de Cordeirópolis com o projeto, com o próprio acervo, como essas histórias se entrelaçam, né? Então, aqui nós fizemos uma entrevista com o senhor Luiz Tonelotto, que nasceu na fazenda em 1931, viveu lá por 8 anos, depois mudou para a Fazenda Santa Gertrudes e depois voltou a Ibicaba e viveu mais 18 anos. O senhor Tonelotto, além das atividades rurais, né, como trabalhador rural, à noite cortava cabelo, aprendeu a cortar cabelo e desenvolveu a sua segunda profissão, que posteriormente se transformou na sua ocupação principal. O senhor Tonelotto descreveu como era a colônia onde morava, como era a vida, e no acervo nós pudemos encontrar no mapa da colônia a casa que pertenceu à família Tonelotto, o núcleo familiar da família Tonelotto. Além de todas as informações nessas estatísticas, né, as estacas, os pés de café tratados por cada membro da família, o preço, a descrição da casa. Então, essa conexão entre um arquivo digital e a história e a memória é algo fundamental, não só para o projeto, mas para a comunidade, para a história em si. Aqui é um caso muito interessante da senhora Ângela Zorzo Curtulo, que visitou a fazenda nos anos 2000 e pediu uma folha de caderno, né, ao proprietário e desenhou como era a colônia onde ela morava. Então, mais uma vez, vemos o poder da memória, porque ela retratou a colônia grande,
Aqui nós podemos ver na casa 112 o seu núcleo familiar, e o mapa é praticamente perfeito, né? Carrega aí todo, desde a capela até o nome dos vizinhos e todos os outros moradores da fazenda, aproximadamente na década de 30 e 40. Então, é um elemento também muito interessante dessa conexão entre um arquivo e a história oral, a comunidade, a memória, né? Também, no caso do senhor Francisco Olivato, que nasceu e cresceu na colônia do Morro Alto, ele deu uma entrevista para nós, e nós encontramos também os registros familiares, né? As casas, cara, todas as informações ligadas às atividades laborais da família, e aí, de fato, ele compartilhou conosco a sua memória e o seu encanto, né? Ele se lembra olhar a janela, os pés de café, a visão que se tinha, uma imagem que não existe mais. Afinal, nada dessa colônia restou. Hoje é tudo cana, basicamente, nessa região. E por força do destino, esse seu interesse em compartilhar com a família, essa imagem levou o seu Francisco a aprender pintura, né? E ele pintou realmente uma imagem da colônia Morro Alto completa, e cujas casas, cujos moradores podem ser identificados pelo arquivo da Fazenda Ibicaba. Então é uma história particular, mas realmente também encantadora, entre a memória, entra também uma frente artística que ele desenvolveu, e o arquivo digital, algo que as Digital Humanities permitem. Um caso emblemático também é o da família Pote, né? Nós pudemos entrevistar os irmãos Felisberto e Cláudio Pote, e, segundo a tradição oral, a família Pote havia chegado na década de 60, de 1860, da Alemanha, junto, no mesmo grupo, que a família Levi, que depois se tornou proprietária da Fazenda Ibicaba. Então, a história oral trazia essa informação, e algo extremamente impressionante também é que a família Pote permaneceu como trabalhadores, né, permaneceu como uma família trabalhadora da fazenda entre a década de 1860 até 1985, as mais diversas gerações. E através dos arquivos nós pudemos realmente verificar que no ano de 1863 e 64 ingressaram na fazenda o primeiro Pote, o senhor João Pote, e o Jacob Levi. Então, por mais de 100 anos, a tradição oral, as memórias podem ser conjugadas, verificadas através desses arquivos, né? Por fim, terminando agora, aqui é o senhor Luiz Bragoto de Castro. Ele é a terceira geração de administradores, e ele foi administrador, o último administrador da Fazenda Ibicaba. O seu pai e o seu avô também foram administradores de fazendas. E ele comentou que havia uma relação de muita proximidade e confiança, e uma relação de parentesco com os proprietários, né? E aqui nós podemos verificar que a sua família, a família Holland, se relaciona com a família Holland proprietária, né, a esposa do coronel Levi, proprietário da fazenda, que nos leva a fortalecer a evidência de que, além do aspecto técnico, essa relação de confiança e proximidade com o administrador era muito importante numa administração no século XIX, né, na escolha de um administrador. E aí foram aí 3 gerações, pelo menos, ligadas a Ibicaba. Aqui é uma pequena anotação que se relaciona ao pai do entrevistado, Joaquim de Castro, como administrador, e à esquerda nós temos o cunho e a ficha, né, utilizada como pagamento aos trabalhadores, com um poder monetário para transações dentro da fazenda e naqueles estabelecimentos também conveniados a ela. Então, por fim, depois dessa longa incursão, o que eu vejo, qual é a minha percepção na criação de um arquivo digital? A interpretação,
a reinterpretação de fatos já consolidados, já existentes, e novos fatos. É possível se estabelecer novos horizontes a objetos de pesquisa familiares à pesquisa. A Fazenda Ibicaba vem sendo estudada desde o século XIX e há muito a ser estudado. Eu acho que essa é uma prova fundamental da importância da Digital Humanities e dos arquivos digitais. Como eu mencionei, novas ferramentas educacionais. A ideia de que a história precisa estar mais próxima das pessoas. Né? O reconhecimento, a sensação de reconhecimento e pertencimento à história. Ela não está nos livros, ela não é alheia. Mas nós fazemos parte dessa trajetória, seja do município de Corderópolis, dos nossos municípios e do nosso país. Nós somos atores nesse conjunto, né? E a importância dos microdados para uma história desconhecida. Esse termo parece até um pouco estranho, mas a gente tem uma falsa sensação que conhece o século XIX, uma falsa sensação de conhecer o início do século XX, mas nós não sabemos responder perguntas muito simples. Quantas horas trabalhava um empregado da fazenda, ou de uma fazenda, ou um empregado urbano no século XIX? Né? Como era o seu dispêndio, como era a sua organização financeira do seu salário, seu gasto no século XIX, no início do século XX? Qual era o seu perfil de consumo? Então, são várias questões que estão em aberto, né, e que podem, sem dúvida nenhuma, ser respondidas, ser pensadas a partir de arquivos digitais. Então é isso. Essa seria a minha mensagem. Espero que não tenha ficado excessivamente cansativa. Em nome de todos, agradecemos ao pesquisador e professor Leonardo Santin Gardenal. Abro a sessão para questões. Alguém tem alguma questão, dúvida? Não? Foi suficientemente clara, professor? Perfeito. Agora eu convido ao púlpito o senhor Bruno Witzel, que vai conduzir aí a sua parte dentro do assunto. Professor? Obrigado, Bruno Piscinato. Obrigado, professor Vian, também pelo convite. Obrigado ao pessoal da Exalc por todo o apoio. E, bom, depois dessa apresentação do Leonardo sobre o que foi o projeto Ibicaba, atendendo ao pedido do professor Vian, eu gostaria de dar uma introdução às humanidades digitais enquanto conceito e teoria, se a gente puder falar sobre teoria a respeito de um campo que é bastante novo, né? Então eu vou tentar, nos próximos minutos, introduzir essa ideia das humanidades digitais de um ponto de vista mais conceitual. E logo na sequência, dando continuidade àquilo que o Leonardo fez, eu gostaria de apresentar um segundo projeto em humanidades digitais que nós estamos conduzindo agora, junto com outros colegas, aqui no interior de São Paulo, mais ou menos na linha do projeto Ibicaba, mas com o objetivo de estendê-lo para outros acervos semelhantes, sobretudo com fins de história rural e também de história ambiental. Então é esse o traçado aqui dos próximos 40 a 50 minutos. Não sei se vai ser possível cobrir toda a temática, né, porque eu coloquei alguns aspectos teóricos e conceituais, mas aí a gente pode decidir também sobre exatamente o que fazer, se mais a parte teórica ou mais a parte empírica do novo projeto. E principalmente para o pessoal que está participando aqui, o nosso objetivo fundamental é estender esses projetos em humanidades digitais, tanto na análise de dados, né? Então o Léo colocou uma sequência de perguntas possíveis que agora podem ser analisadas a partir dos dados da Fazenda Ibicaba, quanto de novos projetos de cooperação para a criação de outros arquivos, sobretudo no interior de São Paulo, numa primeira etapa, e depois tentando abarcar outras regiões do país. Então é esse o nosso objetivo
maior, né? Então, se eu puder resumir aqui, a ideia dessa apresentação é a criação de novos laços de cooperação, tanto com alunos quanto com pesquisadores, para expandir projetos de humanidades digitais no interior de São Paulo, inicialmente, e depois em outras áreas brasileiras. Muito bem, então eu gostaria de iniciar aqui com uma introdução e conceito de humanidades digitais enquanto um campo de pesquisa. E a primeira definição que eu gostaria de dar aqui é que as humanidades digitais são em si os próprios projetos que a representam, né? O Leonardo passou agora pelo projeto Ibicaba, e ali vocês puderam ter uma noção, uma motivação do que pode ser feito em termos de aplicação de dados digitais e de métodos e processos digitais ao estudo de questões clássicas nas humanidades, né? Daí o nome Humanidades Digitais, mas no nosso entendimento também as ciências sociais aplicadas de maneira mais geral, inclusive economia de desenvolvimento e história econômica. Bom, eu trouxe aqui uma série de projetos que eu considero representativos daquilo que as humanidades digitais são, né? Então, a humanidade digital, ela basicamente começou com estudos referentes à literatura, né? O primeiro grande projeto de humanidades digitais que pode ser classificado como tal foi o do professor Robert Busa, que realizou a codificação do corpo tomístico, né, do corpo de São Tomás de Aquino, tentando buscar conciliar os diversos termos que existiam na literatura sobre São Tomás de Aquino e no corpo tomístico para criar uma base de dados unificada que pudesse ser interpretada, né? Então, a tradição das humanidades digitais sempre esteve relacionada aos departamentos principalmente de linguística e aí também em decorrência de lógica e de semiótica. Aqui eu trouxe um projeto que é o Sloan Lab, que visa digitalizar acervos ao redor do Reino Unido, né, para a criação de bancos de dados unificados. Eu vou retornar a isso, mas o primeiro ponto que eu trago nessa definição é essa relação inicial entre digitalização de textos literários e análise de grandes corpos literários a partir de meios ou de técnicas técnicas computacionais, técnicas digitais. Outro exemplo que o Leonardo já apresentou é o próprio MEIP, né, o Modern Endangered Archives Program, que é um programa da UCLA, e eles têm o objetivo de digitalizar várias mídias, né? Então, enquanto aqui nós tínhamos principalmente bases textuais, no MEIP existem mídias das mais diversas matizes, né? Nós temos, por exemplo, as bases de papel, como foi o projeto de Ibicaba, mas, como o próprio Leonardo mencionou anteriormente, existe material audiovisual, existe material iconográfico e assim por diante, né? Então, cada uma dessas diferentes mídias requer uma técnica diferenciada de digitalização e, posteriormente, também de análise para ensino e pesquisa. Outro material que eu acho muito interessante, outro projeto que eu acho muito interessante é o DigiPodcast, né? Então, é uma coleção de podcasts que já foram realizados, sobretudo com foco em história, né? Então, nós soubemos hoje pela manhã aqui das próprias iniciativas na Exalc, né, para colocar material de ensino online, né? Então fica aqui também uma potencial plataforma de cooperação. E, de novo, né, são as mais diversas mídias. O que eu queria trazer com esse slide aqui para começar a definição é que, eventualmente, nós não precisamos de definição alguma, né? Então, as Digital Humanities, no fim das contas, podem ser entendidas como os próprios projetos, né? Então, essa seria a visão intuitiva a respeito das Digital Humanities, né? Então, se vocês tiverem também a oportunidade, o professor Via conduziu um podcast conosco hoje pela manhã, em que ele refletiu sobre a própria carreira e o processo de digitalização que é comum a todas as áreas das ciências sociais aplicadas e também das humanidades, né? Então, para ser um projeto em Digital Humanities, ele não necessariamente tem que ter o nome Digital Humanities, né? Muitas coisas, ou muitas das técnicas simplesmente aplicadas, elas são técnicas e processos que hoje em dia se enquadrariam nas humanidades digitais.
Bom, aqui eu deixo também como referência, esse material pode ser compartilhado depois com os participantes, mas existem muitas fontes e acervos que já estão completamente disponíveis e todo mundo pode acessar, né? Então essa é uma das ideias das Digital Humanities, né? Que o material provido esteja disponível em plataformas acessíveis, né? Que é o ponto que o Leonardo salientou bastante, e, na maioria dos casos, plataformas open source, né? Então, o material fica disponível de graça para aqueles que tiverem interesse em utilizá-lo em pesquisa, ensino e extensão. Aqui são os projetos em DH de Harvard, e também, para quem se interessar, e é uma área que tem grande influência nas humanidades digitais, a criação de mapas, né? Então, a criação de mapas interativos, ou mapas multidisciplinares, né? Então, a sobreposição de mapas atuais com mapas históricos, ou a própria localização de certos arquivos, ou então locais mencionados em livros, ou em podcasts, e assim por diante, né? Então, vale a pena checar também aqui um excelente exemplo de projeto, né, da Yale Library, algumas fontes e alguns métodos para o pessoal interessado em criação de mapas, sobretudo sobreposição de imagens. Bom, muito bem, essa é, então, no meu entendimento, uma definição por não definição, né? Digital Humanities é basicamente o uso de técnicas digitais para questões aplicadas às humanidades, né? Então, acho que aqui é a ideia de que não é nem necessário definir, né? Então, se nós fizermos um projeto bem elaborado, isso pode ser considerado Digital Humanities. No entanto, eventualmente valha uma definição se nós estivermos pensando em Digital Humanities enquanto uma disciplina. E eu deixo aqui um site bastante curioso, né? Se vocês podem acessar, simplesmente com a pergunta: o que é Digital Humanities? Né? Então, se vocês clicarem aqui e atualizarem o site, cada vez vai aparecer uma nova definição do que é Digital Humanities a partir do pessoal que trabalha na área, né? Então, definições sobrepostas, não necessariamente concordantes sobre o que é esse novo campo. Eu só trouxe algumas delas aqui aleatoriamente, mas eu saliento que todas utilizam o termo tecnologia e computação, né? Então, a ideia de combinar uma especialidade nas áreas de TI com as questões em humanidades e ciências sociais ou ciências sociais aplicadas. E claro, a gente conversou isso pela manhã, mas seria ideal que nós conseguíssemos treinar um aluno ou uma aluna de graduação em tecnologia da informação, arquivismo, humanidades e ciências sociais aplicadas. A pessoa possivelmente ficaria na graduação por 35 anos e não encontraria um emprego depois por idade. Como a gente não consegue fazer isso e seria impraticável, Digital Humanities ela é, por definição, uma empreitada multidisciplinar, né? Então, todos os times que compõem os projetos têm que ter especialistas em TI, especialistas em design, especialistas em humanidades e em ciências sociais, caso as questões estejam relacionadas às ciências sociais, né? Então, eu acho que essas definições amplas, apesar de eventualmente discordantes, elas trazem em si esse aspecto necessário da interdisciplinaridade. Muito bem. Existe uma corrente conceitual que diz que não é necessário definir Digital Humanities como um campo próprio, afinal, Digital Humanities é somente as humanidades. Da mesma maneira como nós utilizamos a paleografia, análise textual, análise estatística para as humanidades e para as ciências sociais, nós usamos métodos digitais, né? E isso vem sendo feito pelo menos desde a década de 1950, se não antes. Desse modo, uma das vertentes sobre as humanidades digitais é que ela simplesmente é só uma ferramenta das próprias humanidades. Não haveria necessidade de uma definição própria. Existe uma posição forte a essa ideia, que basicamente nos remete ao fato de que as humanidades digitais elas vão além do método puro e simplesmente, porque os projetos eles salientam os processos de digitalização e também os produtos que são criados, né? Se a gente pensa em pesquisa acadêmica ou ensino acadêmico, nós estamos pensando em uma publicação que é revisada por pares,
ou então em capítulos de livros revisados por pares, e não necessariamente em um website, né? Não necessariamente um open source website em que o pessoal possa acessar bancos de dados, né? Então, só por isso, as humanidades digitais já criam uma espécie de problema definicional para a academia, né? Então, como que você avalia um professor em Digital Humanities? Não vai ser por fator de impacto da revista publicada, mas eventualmente pelo material que foi publicado online, né? Como se faz uma avaliação disso, né? Nesse quesito, as humanidades digitais não seriam somente um método, mas seriam todos os processos e produtos envolvidos. Bom, então aqui temos as quatro razões pelas quais as humanidades digitais não seriam somente uma ferramenta, né? Então, é necessário um financiamento que geralmente é maior do que outros projetos simplesmente humanidades. O tipo de trabalho necessário, ele é também diferenciado, sobretudo pela especialização na área de TI. Depois, as publicações e a questão crucial da preservação, tanto a física quanto a digital, né? O Léo tratou bastante já da questão física, e eu gostaria de salientar um pouquinho aqui a questão da preservação digital. Muito bem, a questão de financiamento, ela é um pouco mais problemática porque ela envolve hardware e software, né? Então, é necessário comprar o equipamento específico para certas mídias, né? Então, se a gente vai digitalizar um acervo em base de papel, esse material vai ser diferente da digitalização de um acervo de audiovisual, por exemplo, né? O MIP, por exemplo, financiou a criação de um instituto de digitalização audiovisual no Uruguai, né? Isso é completamente diferente daquilo que nós fizemos aqui em São Paulo, né? Então, é necessário que o time de especialistas, segundo ponto, eles saibam exatamente qual é o material, porque isso envolve sunk costs que são bastante altos, né? Então, esse material, esse hardware comprado, ele tem que ter pelo menos uma ideia de escala, né? O que vai ser feito com isso uma vez que o projeto tenha sido concluído, ou pelo menos o material original digitalizado. Bom, como eu disse, o ideal seria que um curso de Digital Humanities tivesse 35 anos, para que a gente treinasse o pessoal certinho em tudo. Como não é possível, geralmente é uma disciplina que traz alunos de graduação e pós, tanto das ciências da computação e de programação, quanto das ciências sociais e das humanidades, né? Então, os projetos são necessariamente colaborativos, porque os custos de aquisição de capital humano nessas áreas também são bastante altos. E aí, claro, em termos de publicação, geralmente são publicações open source, né? Então, acessibilidade e barateamento ou não custo para o usuário final, né? Então, todos os materiais costumam estar em plataformas open source. Isso não é necessário, mas é uma condição bem vista ou bem quista na disciplina. E, claro, as publicações são não tradicionais, né? Então, coleções online, né? Como que nós avaliamos, por exemplo, o fator de impacto da Harvard Collection of Digital Humanities, né? A gente simplesmente não sabe ou não tem uma métrica até agora para isso. E, finalmente, preservação, né? A preservação é um aspecto crucial nos projetos. O Leonardo mencionou já a questão da preservação física e material, né, que geram os objetos digitais, né? Então, não é uma substituição, né? Eu acho que tem que ficar muito claro aqui, uma vez feita a digitalização, nós queremos preservar também os objetos originais, né, os objetos físicos. Não significa que, uma vez que o objeto digital tenha sido criado, nós possamos ou devamos destruir o original. Pelo contrário, né, o objetivo é uma perpetuação do objeto digital, caso algo venha eventualmente acontecer com o objeto físico, né, que nós tenhamos pelo menos a digitalidade, a digitality do que foi um dia material. Muito bem, esse foi o ponto que o Leonardo discutiu principalmente na apresentação dele. E aqui, de um ponto de vista teórico, eu queria trazer também alguns desafios em termos de outros tipos de preservação. A preservação das cópias digitais, né? Então, eu acho que esse é um enorme desafio de salvaguarda, por exemplo, contra hackers e contra plataformas online que estejam danificadas, né? Então, o pessoal aqui que tiver nascido antes do ano 2000 vai se lembrar que a maioria dos sites que existiam na década de 90 simplesmente não existem mais, né? Então, como que a gente vai criar uma plataforma, no fim das contas, que dure 100 anos, né? Então, isso é um desafio que ninguém respondeu ainda, né? Porque o material da Ebicaba está lá há 150 anos, né? O material físico, né? A gente vai conseguir fazer
um sistema operacional que dure 150 anos, né? Então está todo mundo sempre pensando, não, está digitalizado, está seguro. Bom, peguem um celular de 1995 e tentem achar uma ligação que havia ali, né? Então, essa preservação de hardware e de software, no meu entendimento, é um problema muito sério ainda nas Digital Humanities, e existe hoje em dia certo otimismo, né, que uma vez digitalizado está tudo seguro. No nosso entendimento aqui não, né? Então, tentar criar essas plataformas digitais seguras ainda é um desafio muito grande. Claro, os projetos de Digital Humanities envolvem também um alto custo econômico e ambiental, né? Eu só trago aqui um exemplo de uma coleção da Austrália do Sul, em que apenas 3% da coleção são 160 terabytes. Isso está crescendo a cerca de 25 terabytes por ano, né? O custo econômico disso e o custo ambiental disso também são bastante substanciais, né? Então, como tratar disso em projetos futuros? A gente vai digitalizar, imagine que a gente queira digitalizar todo o acervo de todas as bibliotecas da USP, né? Então, qual é o custo humano, custo de capital e o custo de tecnologia e energia que isso requeriria, né? Então, são aspectos novos que as Digital Humanities trouxeram agora à mesa para serem discutidas. E, finalmente, existe uma nova categoria de objetos que são natos digitais, né? Digitally Born Archives, né? Então, material que vocês têm, que vocês criaram, conteúdo que vocês criaram, por exemplo, no YouTube, que a Exalc está criando agora, né? Então, esse é um material que surgiu online e tem que ser preservado online. Não existe uma cópia disso, né? Está em algum lugar, em alguma nuvem, em algum servidor, né? Então, como fazer para proteger esse material para que ele se perpetue também ao longo do tempo? E aqui são só questões, né? Claro, eu não tenho nenhuma resposta para isso, né? O campo mesmo em si ainda não foi definido o que é Digital Humanities, então essas são todas questões que ainda permanecem em aberto na definição. Isso tudo é só para salientar que existe uma corrente que diz as Digital Humanities não são as humanidades em si, né? Então existe uma distinção entre as duas. Existe outra corrente, como eu comecei, não, isso aqui é só método, né? A paleografia tem os mesmos problemas, a análise textual tem o mesmo problema, estatística tem o mesmo problema, né? Então por que a gente quer definir tanto assim uma área própria? Aqui é só uma outra perspectiva. Bom, uma outra oposição à ideia de que as Digital Humanities são apenas as humanidades, que eu pessoalmente acho mais convincente, é que a criação de corpos unificados, de arquivos e de bases de dados, elas criam novas questões que não existiam antes. E aqui é a problemática de Big Data, né? Um acúmulo de dados e como trabalhar uma base de dados crescente, que eventualmente já não é mais uma amostra da população, mas é uma população completa ou, eventualmente, a população global completa. Eu só queria dar alguns exemplos aqui. O professor Dan Cohen traz o debate de que, uma vez que nós tenhamos todos os livros da era vitoriana juntos, né, então todas as bibliotecas do mundo digitalizaram todas as obras vitorianas, o tipo de análise textual que vai ser feito a partir daí é metodologicamente e tem outras questões, outros problemas, do que avaliar, por exemplo, só uma autora da era vitoriana, né? Então, o material analítico e a metodologia, eles vão variar. Então, eu acho muito curioso aqui que o professor Cohen tenha trazido a diferença de 400 documentos para 400 milhões de documentos, né? Então, os memos sobre o George Washington passaram de 400, né, que trocados ali com ele, para um corpus de 400 milhões. Então, a maneira de analisar isso tem que ser necessariamente diferente. E a mesma coisa para aquilo que nós intencionamos fazer nos diversos projetos apresentados aqui, né? Então, nós começamos com a Fazenda Ibicaba. A amostra é 1, né? Então nós temos uma unidade. Agora nós vamos aumentar para 5 outros acervos relacionados à história ambiental e à história agrícola paulista. Então, a amostra sobe para 6, né? Então ela talvez seja um pouco mais representativa do Oeste Velho de São Paulo. No entanto, a meta é aumentar isso para o estado de São Paulo inteiro, depois para o Sudeste todo, depois para o Sul e Sudeste, depois para o Rio e Centro-Oeste, depois para o Nordeste, né? Então, o tipo de pergunta que surge a partir daí é completamente diferente do tipo de pergunta que nós levantamos apenas com o projeto Ibicaba em si.
Eu acho muito interessante a oposição a isso tudo que eu acabei de dizer, de que, no fim das contas, as Digital Humanities são só um empobrecimento das humanidades, né? Então, o que antes era uma boa análise textual feita com dados históricos, se transforma, no fim das contas, só num chart, um n-gram, que você vai lá e vê, sei lá, quantas vezes a palavra mulher foi mencionada nas obras vitorianas. Aí você tem lá aquela explosão de n-grams em algum momento e ele decai depois, né? Então, existe essa crítica de que Big Data, no fim das contas, pode empobrecer as humanidades, né? E um dos argumentos do professor Cohen é que não, né? Então, ali é só uma motivação, né? Então, Big Data Analysis não vai nunca eliminar a boa e velha história como feita anteriormente. E um outro material uma outra razão pela qual as Digital Humanities não são só as Humanities é a recriação de objetos históricos que nós sabemos que existiram em algum momento da história, mas que desapareceram. E nós temos outros tipos de evidência que eles existiram. Isso é muito comum na reconstrução de antropologia e arqueologia, né? Então, o uso de ferramental digital para reconstruir prédios históricos que tenham sido destruídos e, eventualmente, conhecido por todos, né, a reconstrução facial a partir do esqueleto, né? Então, são projetos em Digital Humanities que vêm principalmente da antropologia e da arqueologia. E um projeto que eu acho fascinante, acho que valeria a pena vocês explorarem depois, está o link aqui marcado em laranja, são os Papers of War Department, né? Esse material, se eu não me engano, foi durante a Guerra de Independência norte-americana, e se sabia que esse material existia, porque as cartas foram enviadas e sempre mantidas cópias. As cópias centralizadas foram todas perdidas. No entanto, as cartas foram enviadas para os Estados Unidos todo. E esse projeto que foi feito foi recuperar todas as cartas enviadas e colocar de novo num corpus documental unificado, numa plataforma única, né? Então, nós sabemos que aquele objeto existiu, aquele livro existiu, ele foi desmembrado e enviado para todos os Estados Unidos e agora ele existe novamente enquanto corpus unificado em uma plataforma online, né? Então, é uma recriação de um objeto histórico que desapareceu em si. Bom, aqui eu vou rapidamente, aqui a terceira definição, né? Então, a primeira definição é não há definição, é só o projeto. A segunda definição é humanidades digitais em si. A terceira é um campo próprio. E aqui a quarta, que as Digital Humanities, no fim das contas, são só um guarda-chuva, né? Então, Digital Humanities não existe, né? Então, o que existe é história digital, sociologia digital, antropologia digital, né? Então, por exemplo, você não vai esperar que um historiador da cafeicultura paulista saiba fazer a reconstrução facial de um indígena da Sibéria no século III, né? Então, são skills completamente diferentes, né? Então, o sujeito que se especializa em Digital Anthropology não tem os skills que alguém que se especializou em Digital History e vice-versa, né? Então, nesse caso, as Digital Humanities seriam somente um grande guarda-chuva para as diversas liberal arts, no meu entendimento também para as humanidades, para as ciências sociais, desculpem. E finalmente, um ponto que o Léo levantou e salientou bastante, as humanidades digitais enquanto pedagogia, né? Então, o uso de novas tecnologias da informação, sobretudo no ensino e principalmente no ensino de história. Muito bem, o professor Cohen fez também um levantamento das tendências no uso de termos relacionados às humanidades digitais e como as percepções foram se alterando ao longo do tempo. Ao longo da década de 2000 até agora, houve um decréscimo nas definições que usavam o termo computação ou computacional. E uma das razões é que, basicamente, hoje em dia, estranhamente, diferentemente da década de 90 ou da década de 2000, nós não pensamos mais em custo computacional, pelo menos em projetos usuais, né? Então, alguém rodando uma regressão no Stata não está muito preocupado quantos terabytes vai ter um banco de dados, né? Na década de 90, certamente. Então, os custos computacionais diminuíram muito, e isso está claramente refletido na própria definição que é utilizada para Digital Humanities. Curiosamente, os termos social and media aumentaram muito significativamente, e é sempre curioso dar essa apresentação para um público jovem de graduação, porque nos anos 2000 e nos anos 90 existia um negócio chamado blog, né? Então, não sei quantas pessoas se lembram disso aqui,
mas antes do social media, geralmente Digital Humanities estava associada a posts em blogs e não a posts em social media, né? Então é uma mudança muito rápida. A gente está falando em 3 décadas, os próprios meios digitais e os arquivos digitais surgiram e grande parte deles simplesmente desapareceu. Mas hoje em dia, Digital Humanities está muito associada à ideia de social media. E finalmente, o uso simplesmente da abreviação, né? Então, em vez de falar Digital Humanities, só mencionar DH, né? Então, é basicamente algo que tem sido usado muito frequentemente, o que demonstra familiaridade. O pessoal sabe agora que essa sigla se refere a um conjunto de ferramentais utilizados nas ciências sociais e nas humanidades. Muito bem, eu vou pular essa parte aqui, é só uma visão histórica que eu mencionei brevemente. E uma definição que eu pessoalmente considero a melhor já provida até o momento sobre o que é humanidades digitais, né? As humanidades digitais se referem ao uso de mídias digitais e tecnologias digitais para avançar o grupo completo de pensamento e práticas nas humanidades, desde a criação de recursos científicos até a pesquisa com aqueles recursos e a comunicação dos resultados com os colegas e estudantes, né? Então, essa definição do professor Cohen, ela salienta que as humanidades digitais envolvem ensino, pesquisa e extensão, né, a parte final, e ela necessariamente requer o uso de tecnologias e de mídias para abordar questões historicamente relacionadas às humanidades. E, se me permitem aqui, a nossa contribuição, ou aquilo que nós desejamos contribuir, também às ciências sociais aplicadas, né? Principalmente economia do desenvolvimento, história econômica e, eventualmente, teoria econômica também. Muito bem, então aqui, para sumarizar o que foi dito, ou tentando deixar um fazit aqui, né, o que eu gostaria que vocês levassem dessa introdução de conceitos que o professor Via pediu para que nós dessemos nessa aula introdutória, é que existe um caráter inerentemente interdisciplinar, né? Então, de novo, usando uma definição do professor Cohen, assim como os Médicos Sem Fronteiras é pesquisa sem fronteiras, né? Então, necessariamente algo colaborativo entre ciência da informação e as humanidades, e no nosso caso, ciências sociais aplicadas. Depois, o uso de ferramental digital para pesquisa, ensino e extensão. E, finalmente, humanidades digitais como um processo, né? Então, é um processo de criação de acervos digitais a partir de mídias que são muito diversas. Então, relembrando, desde base de papel, que é aquilo que nos interessa nessa apresentação, até material audiovisual. E, claro, é sempre baseada em projetos. E existe uma piada corrente, é que os projetos nunca terminam, né? Então, todos os projetos em Digital Humanities, você sempre vai encontrar mais alguma coisa que poderia ter sido incorporado. E aqui, só como curiosidade, né, nós terminamos o projeto da Ebicaba em 2022. 3 meses depois, nós descobrimos que um livro extra havia sido encontrado, curiosamente, no Rio de Janeiro, e lá fomos nós digitalizar o livro, né? Então, se alguém encontrar livros de Ebicaba, certamente a gente vai a qualquer lugar do mundo digitalizá-lo para colocar nessa coleção, né? Então, o projeto em si, ele está concluído, mas a piada geral é que projetos de Digital Humanities nunca terminam. Bom, também como caráter introdutório, né? Então, quais são os componentes necessários? Qual é a receita de bolo para criar um projeto em Digital Humanities? Em parênteses, é a materialidade, né? Então, existe um objeto real, físico, e ele dá ensejo a uma cópia digital. Eu coloquei em parênteses porque nem todo projeto de humanidades digitais é um projeto com materialidade, né? Então, existem já acervos que são natos digitais, né? Voltando, pensando de novo no canal aqui da Exalc no YouTube, tudo aquilo ali já nasceu digital e vai ser digital para sempre. O segundo é a criação de uma lista de autoridade digital, né? Então, ok, a gente pode fazer um projeto que é hermético e fechado em si mesmo, né? Então, imagina a gente quer digitalizar um acervo de uma fazenda. A gente pode simplesmente fazer aquilo, colocar tudo online, não ter nenhuma Digital Authority List, e o projeto acabou. Ele está ali, ele está feito, não tem problema.
Mas se a gente quiser comparar aquele projeto com outros projetos ao redor do mundo, a gente precisa dessa lista de autoridade. São termos que são termos controlados que podem ser pesquisados ao redor do mundo. Então, é o chamado vocabulário controlado. Então, se a gente falar em parceria paulista, por exemplo, sistema de parceria, possivelmente ninguém vai encontrar. Se a gente falar sobre sharecropper system, possivelmente a gente vai conseguir fazer um cruzamento com outras bases de dados que já estejam online. Então, a Digital Authority List mais comum que nós temos é a do Congresso americano, the Library of Congress. Então, claro, não é necessário, mas eu recomendaria que fossem utilizadas listas de autoridade digital de ampla aceitação. Claro, existe todo um debate, em que língua deve ser o metadado, qual é a população que vai acessar isso, se a própria Digital Authority List é necessário ou não. Então, se a gente quiser focar num projeto que é só, digamos, para a comunidade de Cordeirópolis, tanto faz. A gente não quer cruzar com nenhuma outra base de dados, tudo bem. Mas se a gente quiser fazer pesquisa global, a ideia é também cruzar isso com outras fontes. Bom, depois as formas de digitalização, elas importam, já mencionei isso antes. Você sabe se as bibliotecas da USP já têm essa listagem? Pois é. Desenvolveram isso? Bom, eu não sei se eles ouvem aqui, só repetindo, a pergunta do Pazé foi se as bibliotecas da USP já desenvolveram esse sistema. Bom, eu não sei, não tenho uma ligação institucional com a USP, então não sei responder isso. Eu imagino que sim, porque existe, ao que eu saiba, pelo menos um projeto da professora Iris Cantor em Digital Humanities, mapeando as viagens no século XIX. Então, eu imagino que eles já tenham, pelo menos, iniciado a sua própria listagem. De novo, só um disclaimer aqui, eu não tenho nenhuma relação com o projeto, então não posso falar em nome deles. Eu imagino que sim. Bom, aí as formas de digitalização, elas são várias, depende da mídia. E depois, aplicação, o Application Programming Interfaces, os APIs. Isso aqui é só um nome diferente para dizer como que a coisa vai online. Então, como que você transforma um objeto físico em alguma coisa que é online e que qualquer pessoa ao redor do mundo possa acessar. Aqui é onde os especialistas em TI entram em peso, porque aqui é necessário definir algo que seja sustentável, algo que fique na web por 100 anos, por exemplo. No projeto da Ebicaba, aqui foi usado o chamado IIIF, que é um sistema operacional. E, bom, eu não sou especialista nisso, mas a ideia é bastante interessante, é bastante simples. Uma imagem online, ela é um conjunto de pixels e ela é um conjunto de informações. Nada disso existe na realidade física. O que existe é um livro completo que está lá na Ebicaba, e o que existe é um grupo de metadados que o grupo do MIT criou e que está em algum servidor na UCLA. No entanto, o API ele combina essas duas coisas. O API pega a imagem, que é um conjunto de pixels, que está numa plataforma online, corresponde ao que está no material físico original, e combina isso com os metadados que também estão numa base de dados na UCLA. Então, é uma sequência binária aqui, que no fim das contas vai criar um chamado manifesto. O manifesto é uma URL, só um código de internet que você pode pôr em qualquer browser, e aquele manifesto ele vai pegar uma imagem, um conjunto de pixels, ele vai pegar um conjunto de textos e ele vai pôr aquilo tudo junto. Então, isso que é um API, só uma interface de programação. E o interessante do IIIF, então, se você tiver interesse, vale a pena dar uma olhada depois também, em questão de programação, é que num único manifesto, num único URL, você tem todas as informações necessárias. Então, tem a imagem em si e tem os metadados daquela imagem ou daquele objeto de maneira mais geral. O interessante do IIIF é que você não precisa de nenhum software. O negócio funciona por si próprio. Então, se você quiser editar a imagem, cortar a imagem, ampliar, dar um zoom maior ou menor, pegar só os metadados, etc., tudo que você precisa fazer está ali no manifesto, está no URL, então você pode programar diretamente a partir dali.
E aqui é basicamente só um exemplo, né? Existem vários tipos de APIs, o IIIF é o que eu conheço. E, finalmente, os componentes básicos, né? Depois de feito tudo isso, a gente vai ter um produto. Né? O produto é um produto físico, né? É um objeto digital que aí pode ser utilizado para pesquisa, ensino e extensão. E aí, em termos de produto, de análise de produto, né, o que a gente faz com isso, né? Então, o trabalho do especialista em Digital Humanities, ele não acabou aqui, mas ele pode acabar aqui, né? Nesse ponto aqui, o sujeito formado em Digital Humanities pode dizer, bom, aqui agora é para os humanistas ou para os cientistas sociais, muito embora a maioria dos especialistas façam também análise de dados. Mas eu só trouxe aqui alguns exemplos para vocês do que dá para fazer depois, né, em termos de análise de dados. Né? Então, os economistas aqui vão saber, basicamente, análise com Python, R e Stata. A gente consegue fazer análise estatística, visualização de dados, etc. Outras disciplinas usam alguns outros ferramentais. Né? Então, é possível fazer o chamado Text Encoding, em que você tem uma imagem, e aí, com XML, você consegue discernir partes das imagens. Né? Isso pode ser simplesmente uma foto, por exemplo, dessa apresentação, e alguém faz a divisão em categorias. Né? Então, alguém recorta a minha figura e diz pessoa. Alguém recorta a lousa e diz lousa, e assim por diante. Né? Então, é possível definir e procurar por palavras em bases fotográficas. Isso dá para ser feito pelo Madoc ou Scalar, né? Então, Text Encoding. E dá também para fazer transcrição de texto. Né? Então, se você pensar numa fotografia dessa tela, ela é uma fotografia, ela é um conjunto de pixels de novo. Você pode simplesmente recortar o D e definir que o D, aquele conjunto de pixels, é um D. Né? E o computador aprende a ler toda vez que aparecer alguma coisa semelhante, é um D. Então, Text Encoding serve basicamente para isso e vem do campo da linguística, né? A contribuição da linguística às humanidades digitais. E aí surge todo tipo de análise estatística muito interessante, né? Então, tendências no uso de palavras, ou então o próprio reconhecimento de emoções a partir do próprio texto. Bom, depois o que nós mesmos fizemos, né? Então, as cópias digitais de qualquer formato, né? Então, imagens, fotografias, depois o uso de programação, machine learning, inteligência artificial, criação de websites e análise estatística, e a própria visualização dos objetos. Né? Então, aqui é um outro campo. Né? Então, como você apresenta online as cópias digitais. No nosso caso, são cópias de livros. Né? Então, é basicamente um xerox bem feito, mas dá para fazer vários outros tipos. Né? Você consegue fazer um modelo 3D, né? Como, por exemplo, reconhecimento facial, realidade virtual e todo tipo de material audiovisual. Então, aqui vai depender também da especialidade e do objetivo de cada grupo. Né? O produto e a análise daquele produto vão variar de acordo com a disciplina. Muito bem, aqui eu encerro uma brevíssima introdução ao que é Digital Humanities, né? Então só queria abrir para perguntas, se houver, e aí eu termino com duas aplicações, né? O que a gente quer fazer agora em termos de pesquisa com esse material digitalizado. Então, só gostaria de abrir aqui para perguntas, caso haja. De modo geral, ficou claro assim, as aplicações. Né? Eu achei muito interessante a apresentação anterior, porque foi mais focada na como gerar essas informações, né? Naquela trabalho de formiguinha, né? E daí depois é a parte que a gente está mais acostumado, né? Na universidade, que é já olhar para a ferramenta pronta, já para a base pronta, né? Daí, você citou alguns exemplos de aplicações, né? Falou de uma análise de texto, uma análise de sensibilidade, né? Dos dados, e com a inteligência artificial, né? Está tendo grandes avanços, você consegue citar alguns exemplos, aplicações direcionadas na inteligência artificial? Sim. Sim. Porque eu entendi que teve uma crítica lá do Big Data. Exato. Tal, mas é claro que ninguém vai substituir o pesquisador. Exato. Mas em relação a como essas ferramentas aí estão agregando, né?
Só vou repetir a pergunta, não sei se ouvem por aqui, mas a pergunta foi agora, com Big Data, né? O que a gente faz e como que a inteligência artificial tem influenciado essas bases de dados ou análise delas, né, a partir do material que já está pronto. E como o Léo apresentou na primeira parte, o primeiro passo é encontrar isso, né? Então, acho que tá. Eu estou focado mais na parte da análise. Beleza. Pode ser também na ajuda da construção da base de dados também, né? Certo. Porque eu acredito que antigamente devia ser muito difícil você fazer tudo manualmente, né? Eu acredito que hoje em dia deve estar bem mais avançado. Não, é inacreditável e muda todo dia, né? Então, a minha primeira tentativa de fazer a transcrição dos dados da Bicaba, eu tentei com machine learning e com um software de mercado e não funcionou em 2022, né? Então, o que acontecia era que você treinava a máquina para fazer o reconhecimento textual, ela conseguia fazer de 2 ou 3 páginas, mas sempre que mudava o contabilista, mudava a caligrafia e mudava o layout da página, né? Então, aí começava a desvirtuar, então o computador te retornava entradas que já não correspondiam ao objeto original. Isso em 2022. Em 2023, o Data Lab do MIT está tentando fazer exatamente a mesma coisa, porque agora são 70 mil objetos de 26 coleções que ele tem, né? E um objeto pode ter mais de uma página. A nossa coleção só são 206 objetos, né? São livros. Então, você imagina a quantidade de dados que tem ali, né? É impossível para pessoas analisarem. Então, eu diria que o próximo breakthrough que o pessoal está trabalhando é o uso de machine learning para fazer essas análises. Eu acho que em manuscritos a gente ainda está um pouco longe, né? Então essa é a minha percepção. Muito embora em 2 anos os produtos tenham melhorado muito, né? Então existe um pesquisador da Poli na USP que está trabalhando com outro pesquisador na FEA e eles já conseguiram fazer uma transcrição automatizada dos livros de barreira de Cubatão. Então eu soube disso ontem, né? Então entre 2022 e 2024 aparentemente já houve esse breakthrough aí na análise de dados. E eu imagino que isso vai acontecer em massa nos próximos anos, né? Então, claro, de novo, você mesmo mencionou, não vai substituir o trabalho do pesquisador, acho que não tem nenhum risco nesse quesito, mas a transcrição, por exemplo, no meu entendimento, ela tem que ser automatizada, né? Eu vou só dar um exemplo aqui do que eu fiz com os dados da Bicaba, que é exatamente isso, né? Então, a coleção são 206 livros, eu utilizei na minha pesquisa 30, né, então mais ou menos 10%. Isso tomou 2 anos para transcrever, né? Então, agora, se a gente digitalizar mais 5, a gente vai, isso vai ser o quê? 2% da coleção inteira, né? Então, a digitalização ela está muito mais rápida do que o processo de análise, com certeza. E eu acho que o próximo passo necessário em programação é exatamente a automação de transcrição de dados. Mas só tentando resumir, desculpa a longa resposta aqui, eu acho que isso está mudando a cada dia, e há 2 anos não era possível, eu diria. Hoje em dia já começa a ser possível pensar em uma transcrição automatizada. Bom, e tem aplicação, né? Isso já foi feito na Poli e na USP, já conseguiram. Você pode aproveitar as informações para usar de teste, né? Na base de teste do modelo. Exatamente, né? Então a ideia aqui seria também, né, é aumentar a base de teste, né? Então, sei lá, agora são 75 mil imagens, multiplica-se por 5, a base de teste já é muito maior, né? Então acho que a base de digitalização ela potencializa também o machine learning para isso. E essa parte inicial é manual. A parte para você construir a base de teste para depois automatizar tem que ser manual. Exatamente, aí não tem bom. Não vou dizer que não tem como, porque quem sabe daqui 100 anos. Mas para nossa geração, eu acho que não tem como, né? Acho que a criação da base de dados, né, encontrar o material e digitalizar, ainda vai ser manual por muito tempo, eu imagino. Muito bem, eu tenho agora muito pouco tempo, então eu só queria dar um panorama aqui, né? A gente trouxe várias aplicações, o Leonardo falou da motivação da criação do acervo de Bicaba,
eu queria só salientar agora o que dá para ser feito com isso, de um ponto de vista de história econômica e desenvolvimento a longo prazo. Acho que é basicamente uma aplicação da sua pergunta, né? Então, como que transforma isso agora numa base de dados que seja operacional de um ponto de vista computacional, né? Porque até agora a gente só tem, entre aspas, fotos, né? Então, como transformar isso numa base de dados? E eu queria encerrar aí muito brevemente com um novo projeto, né? Então, o que a gente está fazendo e quais são as perspectivas de cooperação, né? Então, eu só peço desculpas aqui, a apresentação ficou excessivamente longa, mas a gente pode pular algumas partes e voltar a elas numa apresentação futura ou nas perguntas depois. Bom, aqui são todos os desafios, como que a gente cria exatamente essa base de dados, né? Então, o que os vocabulários controlados significam, no fim das contas. Eu vou pular isso aqui. E aí, o que a gente pode fazer em termos de análise de dados, né? Então, usando agora o material que o Leonardo mencionou anteriormente, o acervo da Bicaba, eu estou trabalhando nesse artigo chamado Os Legados da Escravidão ou um Admirável Mundo Novo, em que eu tento avaliar quais são os determinantes da produtividade do trabalho rural e da remuneração a esse trabalho no imediato pós-abolição e até a década de 1950. Então, um typo aqui é até 1950. Bom, são questões clássicas em economia do desenvolvimento e economia rural. Então, quais são os determinantes da produtividade do trabalho rural, melhor dizendo, da produtividade do trabalho na agricultura e da remuneração? E aí, se a gente consegue determinar alguns transmission channels, né? Então, por que havia diferencial de pagamento, por exemplo, para brancos e negros, e entre os brancos, eventualmente, para os italianos, para os alemães, para os portugueses e assim por diante, né? Então, são essas as duas grandes perguntas, que são perguntas clássicas, né? Perguntas já bastante antigas. Então, a única novidade aqui é, de fato, os dados, né? Então, os dados são completamente novos, não existiam até agora, eles lançam uma nova perspectiva sobre perguntas já bastante antigas. Bom, como eu disse, para esse trabalho eu transcrevi à mão 30 livros, cerca de 31 livros, de uma coleção de 206 livros, né? Então, a própria transcrição em si, como próxima etapa, ela ainda é muito labor intensive, e o objetivo é automatizar isso ao longo do tempo. E aqui é um exemplo clássico, né? O que a gente tem e o que é necessário para uma pesquisa quantitativa, né? Então, aqui é um livro de colheita, como está no livro, como está na coleção da Bicaba. E aqui eu tenho os dados, por exemplo, da família César da Cruz, né? São famílias é uma família de ex-escravizados na fazenda de Bicaba, e a colheita deles em 1900, né? Eu tenho os dados do chefe de família, que é um dado ao chamado nível 2, né, ao nível do domicílio e não ao nível do indivíduo. Eu tenho quando essa família colheu o café, exatamente todos os dias e os meses. E eu tenho anotado pelo contabilista da Fazenda Bicaba o total produzido, né, são 189,75 alqueires de café que eles colheram naquela colheita, e o valor pago para isso, né, R$ 132.825. Né, então, isso computado pelo contabilista à época. Essa família sozinha colheu 190 alqueires? Exato. O domicílio, né? É o domicílio. Aí tem todo mundo da família de café. E aí tem aqui também os alqueires colhidos por dia, né? Então, além do teu dado agregado, eu tenho o dado individual que eles entregaram ao administrador ou o overseer que estava ali no cafezal. E o interessante disso é que agora a gente pode computar, simplesmente somar isso aqui e ver se dá o mesmo resultado. Então, o que o Leonardo tinha mencionado anteriormente sobre fraude na contabilidade, dá para ser testado explicitamente aqui. Claro. Você não tem ideia de quantos vivem na casa? Nessa casa, não. Eu posso dar uma olhada. Em média, viviam 6,65. Eu vou apresentar depois pessoas por família, mas eu não sei se eles são representativos da amostra. É bastante coisa, né? Então, só voltando aqui, agora a gente pode testar exatamente a questão da fraude, se houve fraude ou não. E um ponto muito interessante, nesses livros que eu olhei, o valor esperado de erro é 0. Né? Então, existiram erros
em favor da fazenda, né, aqueles que foram reportados, mas existiram erros também em favor dos trabalhadores, né? A gente simplesmente não sabia desses até agora, tanto que o valor esperado, a média, é 0. Eu achei esse um resultado bastante interessante, bastante curioso. Claro, não é nenhuma inferência causal, né? Então pode ser que a contabilidade de 1900 é tão boa porque houve a revolta dos parceiros antes, exatamente para criticar isso, né? Então aqui não é uma inferência causal, mas é simplesmente para dizer, pelo menos nesse período, a expectativa de erro é 0. Bom, aí eu tenho vários outros tipos de dados, né, que são registros. Infelizmente não trouxe da família César da Cruz aqui. Eu peguei da... Hectares ou alqueires? Era alqueires? Não, desculpe, hectares de... desculpe, são alqueires de quilo, né, alqueire de volume, não de área. Não de área. Não de área, isso. Tá. É alqueire de volume. Tá. Isso, exatamente. Tá. Tá bem. Não, 189 alqueires de área seria possível. Não é, né? Bom, com uma... Tá bom de braço, Não, desculpe, é alqueires de volume. alqueires de volume. Isso, Uhum. Bom, e aí, tenho também os dados da família Schmidt e tal, só passar rapidamente aqui, né? Então, só para dizer que o banco de dados ele é muito rico, né? Ele está online agora. E aí a gente pode fazer basicamente todo tipo de análise estatística e coisas que a gente não sabia até então e agora sabe, né? Então, sabemos agora que a renda domiciliar no cultivo do café, né, nas carpas, ela era muito mais substancial, pelo menos quase 3 vezes mais do que a renda familiar obtida durante a colheita, né? Então, esse tipo de informação é novo, né? Então, se a gente agregar esse valor aqui de renda das famílias, em média, ela é só um pouco menor do que uma família com características similares iria obter trabalhando 167 dias como trabalhadores de enxada em 1920, e ela é só um pouquinho menor do que uma família agrícola, uma família imigrante produzia no núcleo colonial paulista, né? Então, acho que aqui o que eu queria demonstrar aqui é que esses dados são simples, né? Coisa muito simples, mas eles trazem perspectivas do que a gente não sabia até agora, né? E eu acho que a implicação disso é o interessante. Somadas essas rendas do trabalho, a gente vê que o mercado de trabalho possivelmente era muito competitivo, né? Então não existia nenhuma grande margem em ser colono na fazenda vis-à-vis trabalhador de enxada, vis-à-vis proprietário num núcleo colonial, né? Então, dessa amostra, né, a gente não pode generalizar ainda, mas um dos nossos objetivos é exatamente conduzir esse tipo de pesquisa com novos acervos para tentar aumentar a representatividade, a validade externa desses resultados aqui. Bom, eu vou ter que pular por causa do tempo, mas é possível fazer agora todo tipo de análise de dados, né? Então a gente pode discutir numa eventual outra apresentação. E só para concluir aqui, então, o nosso novo projeto, né? Aquela ideia de que os projetos em Digital Humanities nunca terminam, sempre vai ter mais um sítio ou mais uma fazenda para fazer, e o que nós queremos fazer agora é exatamente começar a sistematizar isso, né? Encontrar acervos de sítios e fazendas, acervos rurais, principalmente de produção agrícola, que nós possamos digitalizar e aumentar essa amostra, eventualmente para chegar em algo representativo do Oeste Velho de São Paulo, do estado de São Paulo, do Sudeste, e aí uma nova frente partindo do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste e para o Nordeste. Muito bem. Então, o que o nosso time está fazendo agora, né? O time envolve, além de mim e do Leonardo, também o Thales Amberlan, professor na FGV, o André Lanza, também professor na GV, e a professora Mariana Muazzi, professora na Unirio, além de um time de pesquisadores e de auxiliares de pesquisa aqui no interior de São Paulo e na Suíça. Bom, nós estamos trabalhando com esse novo acervo aqui, né? Então, são 5 novos acervos e um projeto de prospecção no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba Fluminense. No Vale do Paraíba Fluminense vão ser prospectadas 3 fazendas de café. Aqui, infelizmente, está errado, nós não conseguimos a Santa Teresa, mas nós conseguimos o acervo sobre a Santa Gertrudes no arquivo de Rio Claro, né? Então, em termos de grandes fazendas, em termos de plantations, nós vamos fazer agora a Fazenda Santa Gertrudes, que
que se encontra na própria fazenda, assim como a Fazenda Ibicaba anteriormente, e também o material que se encontra agora da Fazenda Santa Gertrudes no arquivo de Rio Claro, no arquivo público histórico de Rio Claro, também parceiro do novo projeto. 2 outros acervos são de pequenas propriedades. Nós demos uma sorte imensa de encontrar o material da Casa Feltrin, que é um sítio e uma pequena venda de imigrantes italianos em Itaqueri da Serra, e o outro é a Casa de Cultura de Cascalho, em Cordeirópolis, né, um núcleo colonial oficial da província e depois governo de São Paulo. Então, uma das ideias aqui é comparar o estilo de vida, a produção e a produtividade em grandes fazendas, de um lado, tendo a Ibicaba e a Santa Gertrudes, e pequenos proprietários em núcleos coloniais e em pequenos sítios também no interior paulista. E, finalmente, como eu mencionei anteriormente, também o acervo da FEENA, da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, o pessoal mais antigo vai conhecer como o Horto de Rio Claro, que foi a Experimental Station da Companhia Paulista, fundada em 1909. Eles têm até hoje o material científico histórico relacionado ao Edmundo Navarro de Andrade, né? Então vai ser para nós também um prazer e uma honra poder digitalizar esse acervo. Então é basicamente isso, né? Então esse novo projeto visa expandir aquilo que nós começamos em Ibicaba na criação de acervos para recontar a história rural brasileira. E, de novo, começando em São Paulo, como a frente no Rio de Janeiro, a frente paulista vai para o sudeste e sul, e a frente carioca, a frente fluminense, nós esperamos que vá depois, então, cobrir o centro-oeste e o nordeste do Brasil. Em projetos futuros, claro. E um dos nossos objetivos, só para concluir aqui, é de fato criar um Digital Humanities Hub no interior do Brasil, né? Então, aqui é uma cocheira, literalmente uma cocheira, que nós intencionamos transformar num centro de humanidades digitais em Rio Claro, e a partir daí iniciar projetos de cooperação. Acho que, para encerrar, era essa mensagem que nós queríamos comunicar aqui também com a Exalc, pelo convite do professor Vian. Claro, nós necessitamos fazer uma avaliação de projeto, de financiamentos possíveis, etc., mas um dos nossos objetivos é exatamente encontrar acervos únicos, agora, nesse momento, no interior de São Paulo, expandir essa base de dados tanto quanto possível. Bom, eu só queria me desculpar por ter corrido tanto aqui na parte final, mas é essa a ideia que nós queríamos apresentar aqui, né? O que é Digital Humanities, quais são suas aplicações e 2 projetos práticos, né? Um na Fazenda Ibicaba e agora esse que a gente começa em janeiro de 2025 e vai até janeiro de 2027. É isso. Então, muito obrigado e está aberto agora as perguntas. Perfeito. Contribuições